queridos amigos, nossos telespectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. Nos acompanhe pela playlist, você pode acessar a todos os programas. E se você quiser participar também desse programa, nos envie o seu relato, nos envie a sua história. Nós ajudamos você a reconstruir as suas emoções. O número do WhatsApp é 21 967 57 3999. Todo sábado, às 19 horas, com mais 2 reprises. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial, que é Denise Reis. Ela é terapeuta e vem como especialista para conversar conosco neste Setembro Amarelo. Seja bem-vinda, Denise. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. E Setembro Amarelo é preciso que seja bem falado, bem comentado o tempo todo, para que a gente possa estar sempre com aquele alerta ligado, né? Principalmente nesse momento, né? Nesse momento, urge-se falar disso. Exatamente. O relato que vamos trazer hoje é de Claudineia Santos, moradora no interior do Rio de Janeiro, tem 40 anos e diz estar ainda casada. Ela diz que ela era muito ansiosa, sempre foi muito ansiosa, mas que agora a situação dela piorou mais ainda, porque ela vive um casamento onde ela vive de fachada, porque eles já vivem em separação de corpos tem em torno de 2 anos para 3. E ela não consegue se separar. Ela quer se separar, ela fala para o marido que ela vai se separar e ele a ameaça, dizendo que se ela sair de casa, ele se suicida. Então, ele vai fazendo pressão com isso. Cada vez que ela sai de casa, que vai para algum lugar fazer alguma coisa e demora a chegar, ele sai pela rua, ele desaparece e demora para chegar em casa. Chega muito depois dela, ninguém sabe onde está, e às vezes ele telefona, manda mensagem dizendo que ele está no 13º andar de um prédio, que vai se jogar, que, enfim, ele faz inúmeras ameaças. E ela falou que o quadro dela de ansiedade chegou a um ponto dela não suportar mais ser pressionada. E diz assim: ele conhece a doutrina espírita, como eu. Denise, o quadro da Claudineia é bem complicado, né? Porque você manter um casamento em cima de ameaças, 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 vai ter um momento que não vai ter como ameaçar mais. Eu diria que os dois estão com a saúde mental ameaçadas, né? Perfeitamente. Ela porque está com um processo de ansiedade, né? Já num nível mais grave do que o que se apresentava antes. E essa ansiedade tem uma característica muito interessante, Iraci, porque a forma que ela está vivendo, né, é muito assim, sabe aquele provérbio que tem assim, quem casa quer casa? Quem descasa também quer outra casa. Com certeza, quer liberdade, quer Pois estar em é, paz, porque estar no livre. momento em que se decide por uma separação, a separação de corpos ela é importante para que isso se configure real, Sim, né? Senão você fica lá e cá, não está separada de fato, você ainda está vivendo diante de todos os conflitos matrimoniais que ainda continuam existindo dentro da mesma casa. A pessoa quando se decide por separar é porque ela já não suporta mais isso, né? exato. Principalmente quando tem família envolvido. É uma decisão muito difícil de ser tomada.
É uma decisão que envolve uma força emocional muito grande, uma coragem, principalmente da mulher, para que ela possa, seguir o caminho dela. Então, essa ansiedade, ela é natural do ponto de vista que é difícil você estar ali ainda vivendo aquilo, a sua vida está passando, você já queria estar num outro momento de vida, construindo uma nova vida sozinha com outra pessoa, seja como for, Não não importa. importa, mas já tomando o seu caminho, a sua independência, buscando a sua autonomia. Mulher sempre, quando passa por esses momentos, ela passa por essa reflexão sobre a autonomia dela, né? Porque Sim, muitas vivem ainda na sociedade patriarcal, ainda com essa subjugação, né, ao outro, é o ao marido que marido, manda, né, que que controla controla, e o dono do permanece, dinheiro permanece, sob controle através do dinheiro, através né, do dinheiro. eu que Isso. sustento a casa, eu que ganho muito mais que É. você. E essa dependência financeira faz com que as mulheres percam a coragem, né, de realmente retomarem a sua vida. Quando a gente fala isso, Iraci, é claro que a gente sempre tenta primeiro uma reconciliação, né? Tenta ver quais são as possibilidades de reconciliação. Mas quando Sim, isso já não é possível, que né? Que a já há uma decisão já separação age. de corpos aí há quase 3 Isso, anos, quer dizer, uma isso. atitude já foi tomada, Uhum. né, Viver dentro desse estado, né, doentio, vai fazendo com que a pessoa vá adoecendo. com Então, a certeza. dependência dela, que poderia ser até financeira, passa a ser uma dependência, das mais cruéis sobre esse relacionamento que ela está vivendo, que é um relacionamento abusivo, E né. Olha a sob chantagem, pressão sob o tempo pressão. inteiro de não poder sair de casa para fazer Uhum. qualquer coisa, porque como ele não sabe se ela volta ou não, ele se coloca na posição ameaçador, né. Claro, ele achou um E jeito, né, dessa relação abusiva, né, ele já é agressivo, né. Bom, eu já não estou conseguindo pelas coisas que eu fazia, segurar pelas coisas para mim, então vamos pela chantagem. Aí que ele prendeu mais ela, não pode sair de casa porque ele vai ameaçar com uma coisa dessa, não, né, chega a ser cruel, né, uma crueldade, né. A com pessoa não certeza. consegue se ver sem o outro, mas também não trata bem, também não conquista, também não É, vai. e a situação é bem complicada, porque você vê que o casamento ali já foi desfeito faz Uhum, tempo. uhum. Ele conhece a doutrina espírita, ela coloca. Mas ele não aceita a separação. Se ele conhece a doutrina espírita, não existe casamentos ad eternos. Da mesma forma que a vida são várias reencarnações, ela não é uma ad eterna. Então, não adianta querer, muitas vezes, à força, se manter casado com uma pessoa Uhum. pelo simples prazer de falar: "Não, mas eu amo essa pessoa, mas eu não te amo, mas eu amo. Mas você sabe que eu não te amo? Que não aguento ficar com É, você? Ah, mas não importa, você tem que ficar comigo porque eu amo". é uma propriedade, né. Exatamente. Então, passa a exercer uma força, uma pressão sobre ela de desgaste maior, porque em algum momento um ou outro vai desencarnar, seja de forma natural, seja de acidente, todos nós vamos desencarnar. Uhum. E ele não vai conseguir manter esse casamento mesmo depois É, que algum deles parta, né? Porque não é essa união de estar no mesmo teto, porque o é. coração está fora daquele teto, a cabeça está longe. Uhum. Exatamente. E a gente falar isso agora, justamente nesse mês em que precisa ser falado, né, o suicídio, eh, olha como isso é grave, porque
nós temos casos e mais casos de pessoas que realmente passam por dificuldades emocionais e que correm o risco, sim, né, de cometer um suicídio, que essas pessoas têm que ser realmente ajudadas. Nós não podemos subestimar de Subestimar, jeito é nenhum. claro, não é uma brincadeira isso é uma coisa muito séria, e isso faz com que a família que está ali passe a viver debaixo de um medo, Vive um né, um tormento, né? tormento. Eu tenho medo de que algo aconteça, eu tenho culpa, né, porque Uhum. olha só, eu é que estou provocando isso, eu é que estou fazendo com que isso aconteça. E é por aí é que a saúde mental vai embora, porque é como se tudo que ele estivesse fazendo não fosse culpa dele, né, não fosse Uhum. responsabilidade, eu não gosto da palavra culpa nesse caso, mas de É. responsabilidade dele. Então ele está jogando a responsabilidade para cima dela. E ela está E ficando ela não pode engessada. aceitar. Essa pressão de engessar ela, de amarrar ela, né, não, Fisicamente. fisicamente, mas emocionalmente, ela está toda atada ali, né, naquilo Uhum. ali, na culpa, no medo. Isso vai fazendo com que ela cada vez mais prolongue o sofrimento. Ele provavelmente não está feliz, Porque ela também está alimentando está isso. alimentando, ela está permitindo, né. Porque cada vez que ele ameaça fazer, ela cede Uhum. e retorna para o lar e fica naquela angústia, naquela ansiedade de querer estar fora e estar de corpo presente numa relação que não existe. E ele, por outro lado, ele sabendo que a vida continua, ele tendo todo esse conhecimento do espiritismo, ele sabendo das consequências que ele vai estar assumindo de um ato desse, Uhum. então, não justifica essa ameaça, porque ele não vai conseguir colocar a culpa nela, porque o objetivo é: "Olha, se você sair, eu faço. Se eu fizer, a culpa é sua". É. E o suicídio, Iraci, nunca pode ser encarado como culpa de alguém. Não, de Nunca. jeito nenhum. É de responsabilidade pessoal, Única e total. única e total daquele que comete. Todos nós podemos passar por dores, por sofrimentos, por dificuldades, por inúmeros desafios. Mas se a gente está passando, é porque a gente consegue passar por aquilo. Com Não certeza. tem como a gente passar por algo do qual a gente não conseguiria trabalhar. É o Exato. nosso pensamento que faz com que a gente acha que não consegue. É o nosso pensamento que coloca a gente para baixo. É o nosso pensamento que diz: "Ah, eu já estou no meu limite, não consigo mais agora, não dou mais conta disso". Porque, não seria dentro da nossa doutrina, né, Uhum. eh, não seria viável algum sofrimento maior do que o ser pode suportar. Né? Exatamente. Nós não estamos sozinhos, nós temos nossos amigos espirituais, nossos mentores, familiares que vivem no plano espiritual, Está tudo interligado tudo o tempo interligado. inteiro. Exatamente. Tem toda uma programação e tem Deus no comando. Sim. Então, não, toda vez que a gente toca nesse assunto, é um assunto que precisa ser estudado e falado, principalmente para os jovens, porque ele traz um prejuízo para o espírito dos mais difíceis depois dele encarar depois do desencarne, Com né? certeza, principalmente porque tem consciência, só que acha que, olha só, a dor de ficar aqui é maior, Maior. então eu já sei o que eu vou passar do outro lado, então eu vou mesmo. Ah, não sabe não, porque só o fato de ter essa total consciência já mostra que ele não sabe o tamanho da dor que ele vai passar, porque a responsabilidade dele multiplica inúmeras Uhum. vezes pela consciência que ele tem. É. E essa consciência pode ser mais aumentada cada vez mais. Quando a gente fala, por exemplo, de outras questões, né, nossas, morais, que a gente tem que vir para palestra, a gente tem que fazer curso, a gente tem que estudar, a gente tem que ouvir. Ah, mas eu já ouvi isso. Ah, mas eu já fiz esse curso. Ah, mas eu já sei disso. Não existe isso. Porque se Não. soubesse, já fazia tudo, né? Porque já sabe. Então É, faz. é.
A gente precisa ouvir incessantemente até que aquilo seja internalizado, entra pelos poros e se torne o nosso comportamento. Enquanto Exato. não se tornar um comportamento, como a Juna fala, entrar no automatismo mesmo, já está no sangue, já vai fazendo, né? Uhum. A gente não aprendeu, a gente precisa ouvir, ouvir, ouvir. Se você pegar uma criança, né? Quantas vezes a mãe fala que ela tem que escovar o dente? Ela fala praticamente 10, 15 anos, ele só vai escovar o dente quando quiser começar a dar beijo no namorado. É. Aí ele vai escovar o dente. Mas aquilo vai ser relembrado e vai dizer: opa, peraí, minha mãe mandava eu escovar o dente, Tá tinha um motivo. marcado. Ou na hora que ele tiver que ir para o dentista sentir a dor, né? É. Mas sozinho mesmo fazer, algumas vezes não é suficiente mandar escovar o dente. Porque cada momento a gente está num ciclo da nossa vida. A nossa vida ela é formada todas de ciclos. Ciclos que se iniciam imediatamente após um ciclo que se fecha. Uhum. Quando termina aquele ciclo, ele vai fechar. E você vai começar outro. Então, É. cada ciclo da sua vida, você está num momento de visão, de entendimento, de tudo. Então, se você ouvir a mesma palestra, por exemplo, 20 vezes, você pode até decorar o que foi falado, mas não significa que internalizou. Uhum. Porque cada dia você está numa fase emocional, cada dia você está numa fase de aprendizado, então cada dia aquilo que você está ouvindo tem um significado diferenciado para Vai te você. tocar de forma diferente, né? Exatamente. E aí, sempre que a gente percebe, por exemplo, algum adolescente, alguém passando por essa dificuldade real, não essa de ameaça, né? Porque essa não é real. A gente fala, assiste o Nosso Lar, vá ler tal livro, vá ver tal palestra, vá ver alguma série espírita para aquilo começar a ter visualmente uma força diferente do que tinha antes. Eu não deixo nenhum Exatamente. adolescente que fala, tocou em suicídio, vamos sentar aqui comigo, vamos ver o Nosso Lar. Você vai ver o que é, né? Por Exatamente. quê? Porque só através de desenvolver essa consciência do que o espírito faz consigo mesmo é que esse vai poder tomar decisões mais firmes no momento de Com uma crise, certeza. porque a crise vai vir. Às vezes, eles estão sozinhos na crise. A hora que vier a crise, essa consciência tem que ser mais forte do que a própria crise. Se a crise for mais forte do que a consciência, a crise vence, né? Exatamente, a Então, pessoa sucumbe. essa consciência, que é o nosso trabalho espírita, né? De Uhum. estar ali estudando, trabalhando dentro das casas espíritas, para que a gente possa incessantemente falar, é para aumentar esse poder consciencial. É para que a pessoa tenha tanta Perfeito. força no caráter, no espírito e moralmente falando, que na hora que vier um baque, né, daqueles fortes, ela tenha força para se segurar, né? Exatamente. Porque ela vai compreendendo aquilo e ela vai vendo dentro do todo das experiências inúmeras dos ciclos que ela já Uhum. passou, eh, como ela vai atravessar aquela fase. Porque se o pai não coloca fardo mais pesado do que a gente suporta carregar, conclusão, o que você está passando agora, você só está passando porque você consegue carregar. Se você não conseguisse, ele atenuava. E depois que você passou pela situação de dificuldade, que você olha para trás, fala: caraca, eu passei um perrengue ali, mas se a gente observa bem, a gente fala assim: mas não é que poderia até ter sido um pouquinho pior que eu aguentava também? E quanto mais a gente passa, mais a gente fica forte, mais a gente se fortalece diante das situações, mais Exato. condições a gente tem, né, de trabalhar diante das questões da vida, né? Se a gente fica naquela postura covarde de não quero não quero ter uma unha encravada, que eu vou sofrer muito,
essa falta de coragem de enfrentamento te derruba ela por si mesma. Com Ela por si certeza. mesma te derruba. Então, essa mudança de postura, né, de saber, eu não estou sozinha, eu tenho pessoas aqui dentro que me dão a mão, vão embora. A gente sempre tem alguém que possa contar. É que a gente não faz o movimento, o orgulho ainda é muito forte. Então, eu estou passando por dificuldade? Não, eu vou sim, eu vou ao centro espírita, eu vou ligar para os amigos, eu vou ligar para a família, eu vou falar com alguém. Sozinho a gente não precisa estar. Eu vou pegar o telefone e vou ligar. E não é através da imposição. Não é através da imposição. E que eu vou encontrar alguém que vai me ouvir. Se eu tiver condições, eu vou para uma terapia. Se eu não tiver condições, eu vou até os espaços terapêuticos que hoje estão fazendo trabalhos gratuitos. Sim, tem faculdades que Pois fazem, né, é, esses e durante a atendimentos. pandemia, então, tem vários profissionais que estão abrindo espaços nos seus horários para fazer atendimentos gratuitos, né? Por entender da Isso, gravidade do momento. exato. Então, independente do que esteja acontecendo, você sempre vê a espiritualidade falando das pessoas, como elas passam, né? Os espíritos passam por maus bocados depois de desencarnarem, Uhum. depois de fazer um ato, né? Cometer Cometer o esse ato. suicídio. Mas você não vê eles falando muito sobre a culpa ser de alguém, Não, porque o outro cometeu suicídio. Você vê casos de assassinato, de tudo. casos que às vezes até a gente sabe que a pessoa promove aquela situação porque Aham, sabe que a pessoa vai estar além dos seus limites e quer provocar aquilo mesmo. exatamente. Isso é uma outra É situação. outra situação. Nós Eu estamos sou falando. responsável se eu É, gritar com alguém, se eu fizer mal a alguém, por aquilo que eu fiz, mas não pelo outro tirar a vida. Esse é o ato do exatamente. outro. Exatamente. Então, nesse ato do outro é que nós nos tornamos responsáveis. Nesse ato do outro é que a gente precisa entender que esta senhora, né, de 41 anos, não é senhora não é uma mocinha, né, novinha, Nossa, muito jovem, 41 anos, que ainda tem uma vida pela frente, tá ali não está nem na parada. metade ainda. Pois é, e qual é a característica da ansiedade? É você tá lá no futuro, né? Você É tá estar lá sempre na frente, lá ela na quer se frente. livrar, ela quer. Como que ela pode estar lá na frente se ela está totalmente amarrada no presente? Ela não consegue ir, ela não consegue andar. E aí o futuro torna-se o inferno, E ela tem porque medo ela não consegue ali, enxergar o né, de futuro. uma forma de se sentir culpada. Uhum. Então, dá que eu saio, ele faz, depois, e se eu ficar me sentindo culpada? É. Então, não é por aí, né? Porque, olha só, se ele tem conhecimento da doutrina, então a responsabilidade dele já é triplicada. Você tem, ele tem. Então, a partir do momento que a outra pessoa resolve tomar uma atitude, a atitude que ela tomar é única e exclusivamente de responsabilidade só dela. Ninguém toma uma atitude para que a responsabilidade da sua atitude seja do outro. Não tem como. Ninguém, por exemplo, tem um tumor e pede para outra pessoa ir fazer a quimioterapia no lugar dela. Não dá. Dá. Então, o que é de cada um é de cada um. É. Né? A gente vive momentos tensos, né? Como as mulheres do Talibã, essas situações todas, que cada vez você pode mostrar menos. Agora não pode mostrar nada, bota até telinha. As mulheres do Talibã, né, têm a característica de não poder mostrar nem os olhos, né? Tem que ter a telinha. A crueldade com elas é muito, muito grande. A gente tem Exatamente. assistido coisas que são realmente doídas, assim. A gente precisa até agradecer não ter nascido lá, né? Nossa, a gente mora num país que é uma bênção. Pois é justamente isso que a gente tem que perceber. Da gente não ter a mesma reação de uma pessoa que está numa outra situação que ali sim é realmente muito grave, que não tem como sair daquilo.
E às vezes a gente se vê, são correntes imaginárias do nosso pensamento, do Uhum. qual a gente não consegue se libertar porque a gente vê todo o pior acontecendo, um cenário lá do futuro acontecendo de forma muito ruim. E não é dessa forma. Depois que a gente passa por aquilo, é um alívio tão grande, é uma forma da gente se ver liberta, mas por nós mesmos, pela coragem que a Exatamente. gente reuniu dentro da gente, a força que a gente descobre ter em determinadas situações. E são imaginárias, não são reais. Você vê que na história dela tem É. muita coisa de imaginação, de ameaça, né? Fica sempre numa coisa meio Fica velada, construindo um construindo terror em cima da pessoa, isso. na cabeça da pessoa, para que Uhum. essa pessoa, ao invés de conseguir pensar na vida natural, na vida real e na sua realidade íntima, só pense naquela construção destrutiva, É. aterrorizante que o S- outro São monta. narrativas constantes. As narrativas constantes, elas têm um poder muito interessante, elas mudam a história. Você pode ter vivenciado uma história. Se você começar a contar uma história continuamente, em cima da história que a pessoa vivenciou, você no final consegue fazer com que ela acredite que aquela história que ela vivenciou não é real. O real É, é o que está sendo contado. é. É isso que se faz, é isso que fazem na nossa mente. E graças a Deus, por exemplo, a psicologia tem algumas técnicas psicoterápicas, né, como são os contos, as histórias, É. aonde elas servem para trazer a sua força, para você descobrir a sua luz, para você descobrir novos caminhos. Porque ao contar, né, a pessoa se vê dentro daquilo e começa a se ver fazendo coisas que era para ser feitos. Então Exato. essa é uma forma de se ver positivamente, de trabalhar com as histórias positivamente. Mas o outro lado também trabalha com as histórias de forma bem ruim, né, Iraci? A gente É, vê isso acontecendo por todo é, lado, né? a gente vê e vê assim, de forma que monta-se, constrói-se uma história de fantasia, Uhum. né, uma história de mentira, que a gente sabe, a pessoa sabe o que ela construiu, que é irreal, a pessoa que está do outro lado também sabe que é irreal, só que não pode abraçar essa irrealidade, aceitar esse real. Uhum. Começa que Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua. Ponto. Ele não deu 2 vidas para uma pessoa para que ela tome conta dela e da outra também. Ele falou: "Ó, você desce com 2 vidas, você não tem vida nenhuma, meu amor, porque ele que vai tomar conta da sua". Não Não existe, existe. né. Então, É. ó, pode esquecer. Então, se ele deu uma vida para cada um tomar conta da sua, você é responsável pelas suas atitudes. Então, você jamais vai poder ser responsabilizada pela atitude que o outro tomou, mesmo que o outro diga: "Mas eu tomei essa atitude em função da atitude que você tomou". Pois é, mas a escolha foi sua, né. Então, eh, você tem que levar ele a essa compreensão, levar ele a fazer uma terapia, para que É. ele possa compreender que não é a atitude sua que vai levar ele a tomar qualquer tipo de atitude, mas a atitude dele é responsabilidade total e exclusiva dele. Você não tem nada com isso. Tipo assim, isso não é meu, é um problema seu. Você faz o que você quiser, você se resolve. Você já sabe o que acontece do outro lado, então se você resolver partir, problema seu, né? Pois é, Porque porque não. assim, ela tá ali com a faca e o queijo na mão, né, porque se ela sair, ele, diz que vai fazer isso, mas e se ela dizer também para ele, que se ele não for se tratar, ela vai sair, né. Então ela inverte um pouco a situação. Olha só, ou você tá com problema, você tá dizendo que você vai se matar.
Então vá para um psiquiatra, porque eu não posso cuidar de você, não sou especialista, não sou terapeuta, né. Então assim, vá você se tratar e a gente vai ver como é que fica. Pronto. Iniciou o tratamento, ele está entregue a profissionais que vão eles sim saber como cuidar. Eles sim vão saber como lidar com aquele problema. Porque o casamento não termina quando as pessoas se separam, vão embora. Não, o casamento, quando chega a esse ponto de separar, separação de corpos, e quando chega a esse ponto, é porque o casamento já ele não deu sinais de que não está bem. Uhum, Ele já não está totalmente bem. uhum, Então, quer dizer, o motivo qual se uniram dificilmente existe ali ainda, uhum. né? Então, não existe isso de uma hora para outra. Ah, não sei como que acabou, foi de uma hora para outra. Nós fomos dormir, estava tudo bem, feliz. No dia seguinte, ele levantou, falou isso para mim, ou eu levantei e falei isso para ele. Mas como assim, nem percebeu? É. Não, não tem, né? Pode ter Porque fechado os olhos, né, e não querer ver exatamente, diferente. porque a pessoa, quando uma relação ela começa a se desestruturar, ela vai dando sinais. No Uhum, dia a dia, no cotidiano, nas ações, nos pequenos gestos, nas falas, no comportamento, no relacionamento íntimo, nas carícias. Vai aparecendo, pincelando em tudo quanto é lugar sinais. É impossível a gente não ver. Você pode não querer aceitar e admitir, mas ver, vê, né? E ninguém pode ser obrigado